11ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Cabriúva, em 10 de maio de 2017. Solicito a primeira secretária para que faça a chamada dos senhores vereadores. Adriano Alves de Castro. Presente. Ana Paula dos Santos. Antônio Carlos Mangini. Presente. Aparecido Rogério Fonseca. Presente. Arnaldo Zicati. Presente. Márcio Alexandre Marcondes dos Santos. Presente. Marlúcia de Fátima Valente. Presente. Noemi Medeiros Bernardes. Presente. Rodrigo José Sante. Presente. Havendo número regimental e invocando a proteção de Deus, declaro iniciados os trabalhos da presente sessão ordinária. Considero aprovada a ata da 10ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Cabriúva, realizada em 3 de maio de 2017, uma vez que cópias da mesma permaneceram sobre a mesa da primeira secretária pelo tempo regimental e não foram feitos pedidos de impugnação ou de retificação. Eu quero convidar aqui o pároco, Padre Átila, aqui da nossa comunidade de Nossa Senhora da Piedade, para que componha a mesa conosco, e também o Padre Joaquim de Souza Filho, que é o pároco ali da nossa Igreja Jesus de Nazaré. Também quero registrar aqui a presença do senhor Fábio Souza Noronha, coordenador diocesano da campanha da Fraternidade, o diácono José Carlos Pascoal, assessor da campanha da Fraternidade de Salto, e o senhor Francisco Antônio Moschini, do Instituto de Estudos Vale do Tietê. Também temos o nosso diácono Chico, né? Um grande amigo nosso que ajuda e colabora com o Padre Átila. Expediente encaminhado pelo chefe do Poder Executivo. Peço à primeira secretária a proceder à leitura do ofício número GP 88, de 5 de maio de 2017, a qual encaminha o projeto de lei número 023/2017, bem como do mencionado projeto e sua respectiva exposição de motivos em anexo. Ofício número GP 88/2017. Assunto: encaminha projeto de lei. Senhor vereador presidente, através do presente, encaminha a Vossa Excelência o projeto de lei abaixo relacionado para apreciação e deliberação dessa augusta Casa de Leis. A saber, dispõe sobre a obrigatoriedade da empresa concessionária ou permissionária de distribuição de energia elétrica e demais empresas ocupantes de sua infraestrutura a se restringir a ocupação do espaço público dentro do que se estabelece as normas técnicas aplicáveis e a promover a regulamentação e a retirada dos fios inutilizados em vias públicas do município de Cabreúva e da outras providências. Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência a expressão de elevada e estima e distinta consideração. Anteciosamente, Henrique Martim, prefeito. Exposição de motivos. Senhor presidente, senhor vereadores, encaminho através do presente o incluso projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade da empresa concessionária ou permissionária de distribuição de energia elétrica e demais empresas ocupantes de sua infraestrutura a se restringir a ocupação do espaço público dentro do que se estabelece as normas técnicas aplicáveis e a promover a regularização e a retirada dos fios inutilizados em vias públicas do município de Cabreúva e da outras providências, para ser devidamente apreciado pelos membros dessa augusta Casa de Lei. A presente propositura vem corrigir uma grave distorção que vem tomando conta das ruas de Cabreúva e de inúmeras outras cidades.
O abandono de cabos e fios baixos soltos em postes após as empresas de energia, telefonia, TV a cabo, internet, dentre outras, realizarem repassos e trocas e substituições. Como sabemos, a existência desses fios soltos é altamente prejudicial para a sociedade, na medida em que eles são ótimos condutores de energia elétrica e podem facilmente eletrocutar um transeunte, levando-o, inclusive, à morte. É preciso acabar com o excesso de fios mal posicionados, soltos, amarrados em desuso, para garantir mais segurança à população e amenizar o impacto de poluição visual ruim que prejudica a paisagem e enfeiam as cidades. A medida deve diminuir o risco de choques para crianças que brincam nas ruas, bem como portadores de deficiência físicas e idosos que encontram maior dificuldade de locomoção no momento em que encontram os fios soltos. O emaranhado de cabos instalados, tendo como suporte os postes, ocorre normalmente não com os cabos de energia, e sim com cabos de telefonia e de TV a cabo. A situação acabou ficando fora do controle das distribuidoras, que recebem aluguel dos ocupantes, mas acabam não exercendo uma fiscalização mais efetiva. A distribuidora também tem interesse que se regularizem os posicionamentos de cabo, visando a segurança de execução de serviços de sua responsabilidade. Aliás, a ocupação ordenada do Estado público deveria ser de interesse local. Pelo inciso 8º do artigo 30 da Constituição Federal, compete aos municípios promover no que couber, adequando ordenadamente territorial, mediante planejamento, o controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. O presente projeto de lei não se propõe a legislar sobre energia, sendo que apenas balizou obrigação acessória relacionada à ocupação do espaço urbano, cuja regulação é perfeitamente pertinente ao município. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal já enfatizou que as concessionárias de energia elétrica submetem-se às regras do direito urbanístico. O presente projeto de lei se encontra em harmonia com o legislativo e regulamentação federal vigente. Um aspecto fundamental para a efetividade do projeto de lei é evitar o jogo de empurra. É que o município deverá sempre notificar a distribuidora de energia elétrica, mesmo que os cabos com irregularidade não sejam dela. A distribuidora, como proprietária da infraestrutura dos postes, pela legislação e regulamentação existente, contratualmente estão previstas cláusulas quanto a cumprimento pelos ocupantes das normas técnicas aplicáveis. Outra flagrante irregularidade dos ocupantes é manter feixes de cabos enrolados e dependurados no poste, contribuindo-se em reserva técnica, que, na verdade, trata-se de estocagem de materiais utilizando o espaço público. É evidente que o espaço público não deveria servir como almoxerifado dos ocupantes, e trata-se de desvio de finalidade, pois o espaço público necessário é permitido para passagem de fiação, deveria ser apenas aquele imprescindível para a adequação prestada do serviço público. Com a intuição de presente lei, não haverá qualquer conflito de competência. A União cabe com exclusividade dispor sobre as concessionárias dos serviços públicos de sua alçada e aos municípios competentes, com exclusividade, dispor sobre os seus bens e sobre o planejamento, uso e ocupação de seu solo, subsolo e espaço aéreo. Não se trata de pagamento de contraprestação pela mera utilização do solo, mas sim o de ressarcir o exercício efetivo do poder da polícia com a cobrança apenas daquelas empresas concessionárias ou terceirizadas infratoras. Somente é penalizado o ocupante que não se restringe a utilizar do espaço público,
que as normas técnicas assim o permitem. É indiscutível que cabos frouxos e baixos, ou até tocando o solo, invadem o espaço público destinado a outras utilizações. O município deve promover ações em relação às empresas infratoras ou convenientes com invasão indevida do espaço público fora da faixa de ocupação permitida, com prazos definidos para que se regularizem, portanto, dando-lhes as devidas oportunidades para que não sejam penalizadas. Por ser matéria necessária e de máxima relevância, aguarda o Executivo Municipal contar com o respaldo unânime de todos os membros dessa edilidade cabriúvana, aprovando o presente projeto de lei. Prefeitura de Cabreúva, em 5 de maio de 2017, Henrique Martim, prefeito. Encaminho o referido projeto de lei para a diretoria jurídica e para as comissões permanentes competentes desta Casa, a fim de que sejam feitos os devidos estudos e dados os pareceres. Expediente apresentado pelos senhores vereadores. Peço ao segundo secretário proceder à leitura da ementa do projeto de lei número 024/2017, de autoria deste vereador presidente e do vereador Márcio Alexandre Marcondes dos Santos, bem como de sua respectiva justificativa. Projeto 024, 10 de maio de 2017. Dispõe sobre o programa de combate a pichações no município de Cabreúva, estabelece sanções aos pichadores, proíbe ao estabelecimento comerciais a venda de tinta spray para menores de 18 anos, reconhece a prática dos grafite como manifestação cultural e dá outras providências. Justificativa. Diariamente deparamos-nos com o resultado de delitos de pichação estampado nos patrimônios públicos, em muros particulares e fachadas comerciais. Isto é prova de que o problema não vem sendo tratado de forma adequada. As cidades se transformaram em uma tela de pinturas, de obras-primas, de imenso mau gosto. O que é de arte não tem nada, pelo contrário, são apenas acumulados símbolos e letras de rabiscos com códigos enigmáticos indescritíveis. No âmbito constitucional, a Carta de Magna nos assegura a proteção do meio ambiente, de forma que temos a lei, na qual o ato de pichar configura crime ambiental, em seu artigo 65, impondo penalidades aos pichadores maiores de idade. Vertendo-se aos menores de idade, tem-se a aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, impondo-lhes a medidas socioeducativa e de proteção. Pichar oferece muitos riscos aos que realizam tal prática, como é o caso de muitos adolescentes que perdem a vida devido à violência causada por brigas existentes entre as gangues de infratores, ou até mesmo em decorrência de uma queda acidental ao escalar em prédios, muros, para ali buscarem as edificações. Reveste-se a medida de inegável interesse público, portanto, objetiva. Do ponto de vista urbanístico e enfrentando a poluição visual, em nome da ordenação de paisagem da cidade com respeito aos seus atributos históricos e culturais. Suas disposições condunam-se ou adunam-se ao modelo da cidade que se pretende construir, com respeito ao patrimônio público e privado e a integração de novas perspectivas artísticas e culturais, diferenciando com cuidado a arte do grafite e o danoso a arte da pichação. Nessa perspectiva é que apresentamos este projeto de lei que cria o programa de combate à pichação do município de Cabreúva. Contamos com o total apoio dos nobres pares. Sala das Sessões, vereador Guerino Malvez, em 10 de maio de 2017.
Antônio Carlos Mangini, vereador presidente. E Márcio Alexandre Marcondes dos Santos, vereador. Lido. Encaminho o referido projeto de lei para a diretoria jurídica e para as comissões permanentes competentes desta Casa, a fim de que sejam feitos os devidos estudos e dados os pareceres. Quero registrar aqui a presença da nossa secretária Rita Rolo, secretária de Saúde. Obrigado pela sua presença. Em seu nome, cumprimento todos os funcionários públicos. E também quero aqui registrar a presença da secretária do Meio Ambiente e também de Obras, a Rose Timporim. E já convidar você para compor aqui a mesa conosco também, pois você vai fazer a nossa palestra a respeito do tema da campanha da fraternidade. Faz favor, compõe a mesa conosco aqui. Peço à primeira secretária proceder à leitura da ementa do projeto de lei número 025/2017, de autoria do vereador Aparecido Rogério Fonseca, bem como de sua respectiva justificativa. Projeto de lei número 025, 10 de maio de 2017. Dispõe sobre medidas de combate ao mosquito Aedes aegypti e de outras providências. Justificativa. Por conta da situação de epidemia do já conhecido vírus da dengue e da febre chikungunya, hoje temos a preocupação com o Zika vírus, que tem se tornado uma preocupação obsessiva, principalmente por parte das gestantes por conta da microcefaleia. Diante da facilidade em encontrar meio de se produzir e necessário o comprometimento da população, que mesmo tendo bastante aderência no combate à instalação e proliferação do mosquito, os esforços ainda se mostram insuficientes. Imóveis abandonados pela especulação imobiliária tendem a servir de criadouro de referido mosquito e podem, por sua vez, solapar os esforços dos demais indivíduos no seu entorno. Diante do exposto, apesar da adoção de multa pecuniária em momento de adverso de crise, o presente instrumento se faz necessário para a preservação da saúde pública do município de Cabreúva. Sala das Sessões, vereador Guerino Malveza, em 10 de maio de 2017. Aparecido Rogério Fonseca, vereador. Encaminho o referido projeto de lei para a diretoria jurídica e para as comissões permanentes competentes desta Casa, a fim de que sejam feitos os devidos estudos e dados os pareceres. Indicações. Peço ao segundo secretário proceder à leitura das indicações apresentadas. Indicação número 090 de 2017. Estudo de gestões para a criação de um albergue em Cabreúva. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito de Cabreúva a promoção de estudos e gestões urgentes, visando a criação e a implantação de um albergue no município para o acolhimento provisório de pessoas em situação de risco e estado de carência, especialmente as que passam por esta cidade e pela proximidade do inverno, Como sugestão, fica a indicação para a desapropriação por relevante interesse público da casa citada à rua Isidório Francisquini, número 22, Jardim Alice, pertencente ao cidadão Antônio Silveira Leite, Tonico Bolinho, e seu irmão João Batista Leite, tendo em vista que não há notícia dos mesmos terem deixado herdeiro ou sucessores ao prédio estar desocupado. Ações solidárias nesse sentido têm se ampliado mundo afora, muito particularmente com apoio e atitudes promovida pelo Papa Francisco. Sala das Sessões, vereador Guerino Malveza, em 9 de maio de 2017. Arnaldo Zicati, vereador. Indicação número 091 de 2017. Promoção de estudos técnicos para a implantação de melhorias no fluxo viário da rotatória existente em frente à Escola Maestro Benedito Mesquita da Silveira, bairro Distrito do Jacaré, Cabreúva. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito de Cabreúva a promoção de estudos e gestões urgentes para a implantação de melhoria no fluxo viário da rotatória, destacando em epígrafe, pois a situação encontra-se cada dia mais complicada, especialmente nos horários de pico. O local agrega convergência de diversas vias públicas
fato que se intensifica pela existência de escolas, comércios, supermercados, agências e estação de tratamento da Sabesp. Sala das Sessões, vereador Guerino Malvez, em 9 de maio de 2017. Adriano Alves de Castro, vereador Pido. Solicito ao diretor de secretaria que encaminhe as proposições apresentadas a quem de direito. Expediente recebido de diversas localidades. Peço à primeira secretária proceder à leitura do convite encaminhado pelos comandantes do 11º e do 49º Batalhões de Polícia Militar do Interior, do 4º Batalhão de Polícia Rodoviária, do 19º Grupamento de Bombeiros e do 1º Batalhão de Polícia Ambiental. Os comandantes do 11º e do 49º Batalhão de Polícia Militar do Interior, do 4º Batalhão da Polícia Rodoviária, do 19º Grupamento de Bombeiros e do 1º Batalhão de Polícia Ambiental. Tenho a honra de convidá-lo para a solenidade de valorização da Polícia Militar e a outorga da Medalha Constitucionalista do Núcleo MMDC. Jundiaí, Heróis do Trem Blindado, da Sociedade Veteranos de 1932, a realizar-se em 22 de maio de 2017, às 15h30, no auditório Ciesp Jundiaí, situado na Avenida Doratinano Martinazzo, sem número, Vila Hortolândia, em Jundiaí, São Paulo. Peço ao segundo secretário proceder à leitura do ofício número 149, de 5 de maio de 2017, da secretária municipal de saúde, senhora Rita Aparecida Moraes Rolo. Ofício número 149. Prezados senhores, vimos através deste solicitar a Vossa Excelência a liberação das dependências da Câmara Municipal de Cabreúva, bem como do equipamento de data show e tela tripé para a realização da audiência pública da saúde, a realizar-se em 30 de maio do corrente ano, com início às 13h30, evento para o qual estão convidados todos os senhores vereadores, assim como toda a população, conforme será publicado nos jornais locais. Esperando poder contar com a costumeira atenção de Vossa Excelência, aproveitamos a oportunidade para apresentar os nossos votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Rita Moraes Rolo, secretária municipal de saúde. Lida. Está liberado, secretária. Informo que a prestação de contas da subvenção encaminhada à Associação de Cultura, Formação e Promoção Humana do Vilarejo, Liceu Emaús, referente ao mês de março de 2017, encaminhada conforme determina a legislação vigente, permanecerá arquivada na Secretaria desta edilidade, para que aqueles que desejarem poderem tomar conhecimento. Informo que a prestação de contas da subvenção encaminhada à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cabreúva, dos recursos recebidos durante o mês de abril de 2017, encaminhada conforme determina a legislação vigente, permanecerá arquivada na Secretaria desta edilidade para que aqueles que desejarem poderem tomar conhecimento. Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrado o expediente da sessão ordinária. Não havendo ordem do dia, passamos para o uso da palavra em tema livre. Solicito ao segundo secretário para que apresente o nome dos vereadores inscritos para o uso da palavra. Márcio Marcondes e Arnaldo Zicati. Fica franqueada a palavra para o vereador Márcio Marcondes. Boa noite a todos. Som. Boa noite a todos. Quero cumprimentar a todos, senhor presidente, nobres vereadores, expatriados, Joaquim, os diáconos Pascoal, Chico, a sua esposa, a secretária Rose, está aqui na mesa, a secretária Rita, a Rose da imprensa, e demais presentes aqui. Nós vamos ser breves hoje, né? Depois recebemos palestras sobre a campanha da fraternidade. Quero ser breve hoje, fazer um agradecimento aqui ao diretor José Zanete, que muitas vezes eu cobrei ele aqui na tribuna, ou pessoalmente, pela execução dos trabalhos. A gente vê que, uns tempos para cá, houve uma melhoria muito nos trabalhos da Secretaria de Obras, Departamento de Obras, a secretária Rosa está aqui, né? Então,
pode levar para ele, porque a gente vê a mudança que está ocorrendo em relação à limpeza da nossa cidade, né? A gente cobrou e está executando, graças a Deus. E também, a semana passada, nós tivemos vereadores reunidos na Santa Casa aqui. Fazia tempo que eu não ia, a gente viu como a gente está bem arrumada a Santa Casa, cada vez mais melhorando. Eles pediram apoio para a gente. Eu falo assim, eu tive um exemplo esse fim de semana, que domingo meu pai estava doente, eu fui levar ele para a Soba em Jundiaí. Eu vi as dependências aqui da Santa Casa na sexta-feira e vi no domingo da Soban, no hospital particular. Falar a verdade, a nossa Santa Casa está 10 vezes melhor do que a Soban de Jundiaí, pelo menos na parte do pronto-socorro lá. A gente vê a melhoria que ocorreu aqui na nossa Santa Casa e vai melhorar cada vez mais. Também, estendendo aqui, quero parabenizar todas as mães através da vereadora Noemi Marcus, por Dia das Mães que nós vamos comemorar no próximo domingo, né? Porque mãe é onde todos nós temos uma. Então aqui, parabenizo todas as mães, desejo toda a felicidade do mundo às mães, porque mãe carrega a gente no ventre, mãe educa a gente na vida, na fé. Então é isso, então, muito obrigado, boa noite. Senhor presidente, senhores vereadores, querido e amado Padre Ata, lutador da nossa cidade, Padre Joaquim, nosso secretário da Saúde, Dona Rita, do Meio Ambiente, a Fonte do Jornal, nosso amigo Iago Chico, demais autoridades aqui presentes. Eu fiz uma indicação, eu acho que nós estamos chegando no frio e eu tive um contato com o guarda da Santa Casa e ele me falou, tem gente pedindo padrão. Tem gente pedindo para dormir na Santa Casa. E ele não pode autorizar essa pessoa que também passa por aqui e queira um abrigo. Então, estou pedindo a oferecer ao prefeito e eu acho que nós temos muita chance, porque nós temos uma casa aqui em Cabreúva. Eu conheci muito os dois irmãos. Esses irmãos deixaram muitos bens aqui em Cabreúva e não tenho ninguém de parentesco. Essa casa está uma está no Osório Francisquini, 22, uma casa grande que pode ser utilizada para esse albergue. Está chegando frio, a gente também tem que olhar um pouco para essas pessoas mais humildes que passam muito frio. E ali dá para alojar bastante gente, porque a casa é grande. E o prefeito, quando tem em torno, acho que a prefeitura porque dá proteção, mas nem tem, precisa desapropriar, porque a casa já tem muitos anos que está fechada. E eu acho que é uma com o prefeito e juntamente com nós, ajudando a formar esse albergue para dar um pouco de mais conforto a esses nossos irmãos que tanto sofrem na rua da cidade. Portanto, espero que o prefeito me atenda esse pedido, que não é para mim, para nossos irmãos aí que estão precisando. Quero também aqui dar os parabéns aqui a todas as mães cabreúvanas, em geral, todas as mães do Brasil, do mundo, que é o dia, infelizmente eu não tenho minha mãe, né? Foi, mas desejo a todas as mães do
nosso município tome. Muito obrigado. Pois nós estamos recebendo aqui hoje a presença dos nossos párocos da comunidade católica, que inclusive da secretária que vai palestrar a respeito do tema da campanha da fraternidade. Geralmente as nossas sessões duram de 1 hora, 1h30, 2 horas. Então nós, até os projetos, nós lemos só as ementas, porque o projeto era muito extenso para franquear o direito a vocês estarem fazendo falar desse tema que é tão importante, que é a questão do meio ambiente. Então, eu quero agradecer os vereadores aí, que a maioria não usou a palavra, os que usaram, cercearam aí, diminuíram a sua fala para que não atrapalhasse aí esse tema tão importante que vocês vão discutir hoje na nossa casa. Quero aqui registrar a presença do Laerte. Ô Laerte, obrigado. O Laerte foi um funcionário dessa casa, se aposentou aqui e hoje ele vem aqui nos prestigiar. Obrigado pela sua presença, que tanto contribuiu para o crescimento dessa Casa de Leis. Obrigado e parabéns, viu? Quero também deixar o meu registro aqui a todas as mães. Igual ao Dinho, eu também não tenho mãe, mas minha mãe me deu uma boa educação. Minha mãe foi minha heroína. E hoje eu faço a homenagem às mães cabriovanas e às mães de todo o nosso Brasil, né? Que são verdadeiras heroínas. Também quero falar do prazer aqui de estar recebendo o Padre Átila e o Padre Joaquim. Eu não tive a oportunidade ainda de visitar o Padre Joaquim esse ano. Eu marquei um dia, teve um compromisso, eu não consegui ir até lá. Visitei o Padre Átila recentemente. Fiquei até surpreso que em uma oportunidade eu doei um quadro da Nossa Senhora da Piedade e estava lá na casa paroquial, na sala paroquial, né? E eu vou ter a oportunidade de visitar o senhor em breve, se Deus quiser. Quero encerrar a sessão. Eu vou convidar os vereadores assim que a gente encerrar, para que a gente componha aí também, fique na parte posterior ao plenário, para que a gente possa ouvir, escutar e aprender um pouco sobre esse tema tão importante, padres, que é o meio ambiente, pois Cabreúva é uma cidade que tem 41% da Serra do Japi, rica em água, que temos 3 ribeirões, Ribeirão Piraí, Ribeirão Cabreúva e o Jundiuvira. Cidades vizinhas dependem da nossa água, como Salto, Itu e Indaiatuba. Então é um tema que nós temos grande interesse, além de ser 100% APA. Não é verdade, secretária? Então quero encerrar, nada mais havendo a ser tratado, convoco os senhores vereadores para a 12ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Cabreúva, a ser realizada em 24 de maio de 2017, quarta-feira, às 19 horas. Agradeço a todos agradeço a presença de todos e declaro encerrado a presente sessão ordinária.